Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa o Pai das Misericórdias e fazendo essa conexão bonita entre a sua casa e o santuário, entre você e essa realidade que nós vivemos aqui de encontro com Deus, de experiência profunda com o amor do Pai. O Pai nos ama com amor eterno e quer nos conduzir pelo seu Espírito à santidade, à plenitude de vida. Se você deseja isso, busca isso, nos acompanhe. Nós estamos refletindo sobre a audiência geral do Santo Padre, do dia 6 de novembro de 2024, aonde o Papa fala sobre o Espírito Santo e a esposa, que é a Igreja, e os sacramentos. O Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo e a oração cristã. Então vamos lá. Tomemos Romanos 8, 26 a 27. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 27. Abre aspas. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Fecha aspas. A ação santificadora do Espírito Santo exprime-se não só através da palavra de Deus e dos sacramentos, mas na oração. E é a ela que queremos dedicar a reflexão de hoje, a oração. O Espírito Santo é sujeito e ao mesmo tempo objeto da oração. Rezamos para receber o Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo para poder rezar verdadeiramente. Isto é, como filhos de Deus, não como escravos. Pensemos um pouco sobre isso. Rezar como filhos de Deus, não como escravos. Deve-se rezar sempre com liberdade. Hoje devo rezar assim, 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 porque prometi isso, aquilo. Caso contrário, vou para o inferno. Fecha aspas. Isto não é oração. A oração é livre. Rezemos quando o Espírito nos ajuda a rezar. Rezamos quando sentimos no coração a necessidade de rezar. E quando não sentimos nada, paremos e perguntemo-nos: por que não tenho vontade de rezar? O que acontece na minha vida? A espontaneidade na oração é o que sempre mais nos ajuda. Isso significa rezar como filhos, não como escravos. Vejo que a gente com muita facilidade pode se tornar escravo da oração. Porque a oração é aquela disposição do nosso coração de falar com Deus. Nós que temos amigos e temos parentes, quando ficamos muito tempo longe deles, às vezes dá vontade, dá saudades de conversar. E hoje é muito mais fácil, pega o telefone, podemos ligar e conversar com esta pessoa, ouvir a sua voz. A oração, ela é uma provocação do nosso espírito, do nosso ser e do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo nos convida a rezar, ele nos chama a rezar. E se nós damos resposta a ele e vamos a rezar, ele vai colocando no nosso coração, ele vai, como se diz, externando para Deus as realidades interiores que existem dentro de nós. Então a oração, ela se torna um gesto livre e libertador, porque quando eu converso com uma pessoa, quando eu partilho um problema meu, quando eu partilho uma dificuldade minha com o outro, ela já não tem o mesmo peso que ela tinha antes de eu dizer à pessoa, porque agora eu reparti, eu compartilhei com alguém, eu não estou mais carregando sozinho aquela situação, já tem alguém junto comigo. E é esta a oração de confiança em Deus.
A gente vai dizer, ai Deus, cuida do Zezinho, ai Deus, cuida do ciclano, ai Deus, dá saúde para o Beltrano, ai Deus, por favor, olha, não esquece de tal coisa, olha Deus, isso e aquilo. Nós vamos colocando tudo nas mãos de Deus. Tudo que nós vamos lembrando, vamos colocando na mão dele. Saímos dali, da oração, e começamos a ficar preocupados. Será que o Zé está bom? Será que o Francisco está bom? Será que o fulano doente está bom? Será que não está? Oh Deus, lembra, né? Lembra do Francisco, lembra do Zé. Então a gente fica na constante repetição da necessidade. Porque se no primeiro momento em que eu coloquei diante de Deus o Zé, a Maria, o Pedro, o Joaquim, né, as situações que eu estou vivendo, eu as depositei nas mãos de Deus. Deixa lá. Deixa lá. Você partilhou. Você não está sozinho. E Deus não esquece da sua oração. A gente acha que Deus esquece, então precisa lembrar Ele. Precisa lembrar Ele, né? Ó Deus, ó. Aí vem a questão da intercessão, né? A intercessão é uma atitude de colocar-se na brecha, quer dizer, colocar-se na presença de Deus, se entregar a Ele, se abandonar a Ele, abandonar nossa vida, nosso coração, nossas preocupações, né? Aquilo que nós já entregamos para Ele está entregue. Então, Senhor, eu vim aqui para dizer para o Senhor que eu ainda continuo preocupado com algumas coisas, mas está nas Tuas mãos, Senhor, eu já entreguei nas Tuas mãos. Então aqui, nesse momento, eu estou junto contigo e o Senhor sabe como resolver, como, né, ou me dá sabedoria, me dá inteligência. Sabe? A gente fica numa atitude de escuta de Deus, de percepção da sua vontade, para fazer o que Ele quer que a gente faça. Porque o nosso desespero, a nossa preocupação não vai resolver o problema, ao contrário, dá mais problema ainda. E torna mais pesado o fardo. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, quando nós confiamos nele, nós ficamos simplesmente na brecha, na intercessão, glorificando e bendizendo a Deus, porque Ele sabe a hora melhor para conceder a graça àquela pessoa que está passando por essa necessidade, ou a luz para resolver aquele problema. Eu não preciso ficar mais preocupado, porque a preocupação é uma cobrança. É uma cobrança. O preocupado vive cobrando. Cobrando, como se Deus não tivesse nem aí com as coisas que nós falamos para Ele. Ele está aí sim. Falta confiança, falta esperança. Tudo tem solução, meus irmãos. Tudo tem solução. E tudo as soluções vêm no tempo certo. Não se cura uma ferida só pela primeira passada de remédio que dá em cima dela. Vai ter que fazer muitos curativos até esta ferida ser curada, sarada. Então tenha paciência. Espera o tempo das coisas. Abandone seu coração, as suas preocupações, as suas inquietudes. Não é assim que Jesus fala: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos pelo fardo, e eu vos aliviarei. Então a verdadeira oração é aquela que parte do coração de um homem livre, que fala com um Deus que é livre também, um Deus que respeita a minha liberdade, e eu preciso compreender que também há a liberdade de Deus. E que Deus não é o imediatista, muitas vezes. Ele age no tempo, porque nós estamos no tempo, mas no eterno dele as coisas já estão resolvidas. Já estão resolvidas. Vamos orar à Mãe das Misericórdias e pedir a ela a graça de nós fazermos sempre uma boa oração. Sabe, não sermos escravos de que nós temos que rezar isso, aquilo, aquele outro. Sim, existem as orações do Pai Nosso, do Terço, que a hora que você quiser, a hora que você se dispor a rezar, você vai lá e reza. Peça o Espírito Santo para rezar e reza com o Espírito Santo. Olha que bonito que é essa forma que o Papa diz para nós, né? Nós precisamos pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo reze conosco.
quer dizer, nos ajude a rezar, né? Por Ele, através de meios, né, que a gente não conhece, Ele coloca diante de Deus tudo aquilo que está no nosso coração. A Virgem Maria, que fez essa experiência profunda da oração com Deus, e pode nos ajudar também na nossa vida de oração. Rezemos a ela. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamos-nos como filhos necessitados do colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos, sobretudo, agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, Mãe, esta nossa humilde oração. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Amém. Desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.